Bom dia, Ivonete. Bom dia a todos os amigos que estão conosco aí, nos acompanhando nessa manhã de domingo. Estamos excepcionalmente hoje, como foi divulgado, fazendo a palestra online, via internet, em função aí das limitações impostas pelas medidas governamentais. Como já coloquei aqui na tela, e vou colocar de novo, a nossa proposta para hoje é falar um pouquinho sobre a obra O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Esta obra foi escrita e publicada pela primeira vez em junho de 1859. Portanto, ela já completou 161 anos. Trata-se de um livro não muito conhecido, na verdade, que muitas pessoas começam o estudo da doutrina espírita através do Livro dos Espíritos, outras o fazem pelo Evangelho segundo o Espiritismo, ou uma outra obra, às vezes começam até por obras outras, que não sejam as de Allan Kardec, mas a importância, o objetivo desse trabalho aqui hoje é fazer uma breve apreciação desse livro. É evidente que de uma forma bem rápida, resumida, com a intenção de mostrar a importância dele, a importância que ele teve na época e a importância que ele continua tendo nos dias de hoje. Eu vou pegar aqui, para iniciar essa argumentação, uma tradução do Herculano Pires, onde ele coloca no início, esse aqui, ele fala assim: muitos espíritas pensam que este pequeno livro introdutório não tem mais nenhum interesse. É uma ideia falsa, resultante da falta de estudo metódico e, portanto, sério do espiritismo. Nenhum estudante consciencioso endossa essa opinião. Pelo contrário, todos compreendem o valor permanente dessas páginas iniciáticas, que até mesmo os maiores conhecedores do assunto devem reler e consultar periodicamente. Então, veja bem, o próprio Herculano Pires nos dá aqui nos apresenta aqui, na verdade, esse comentário, em que ele ressalta a importância desse livro aqui. Eu vou apresentar aqui, na sequência, algumas capas. Vejam, para vocês terem uma ideia, eu consegui algumas, só para a gente ter uma ideia. Quantas traduções esse livro teve? São diversos tradutores. Por exemplo, Júlio de Abreu Filho, Joaquim da Silva Sampaio Lobo, Salvador Gentili, Albertina Escudeiro Seco, J. Herculano Pires, Wallace Leal V. Rodrigues, Torriere Guimarães, Evandro Noleto Bezerra, enfim, há Este livro nos apresenta uma estrutura interessante em que nós podemos encontrar. O Kardec dividiu esse livro aqui em três partes, três capítulos, vamos dizer assim. Antes dos três capítulos, ele coloca um preâmbulo, uma espécie de prefácio. Nesse prefácio, ele já dá mais ou menos uma ideia de como será a construção do livro. E como o título do livro é este, O que é o Espiritismo, ele vai começar, no fim desse preâmbulo, ele já oferece a resposta a essa pergunta, o que é o Espiritismo. Então, nós vamos colocar aqui, eu vou colocar agora, essa sequência em que ele já começa adiantando essa resposta. Então, ele fala assim: para responder desde já e sumariamente
para responder desde já e sumariamente à pergunta formulada no título deste opúsculo, diremos que o Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ele consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que dimanam dessas mesmas relações. E depois ele faz um fecho, onde ele coloca, então, a definição final. Podemos defini-lo assim: o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Por enquanto, nós vamos ficar por aqui, depois a gente vai voltar a essas duas frases para fazer uma apreciação um pouquinho mais detalhada a respeito delas. No primeiro capítulo, que ele chama de Pequena Conferência Espírita, ele desenvolve a matéria na forma de diálogos. Ao longo do pensamento humano, existem duas formas bem interessantes de apresentar uma doutrina, principalmente uma doutrina complexa como esta. A primeira é a forma de diálogos, que é o que ele faz no primeiro capítulo desse livro. Ele cria 3 personagens, que ele chama o primeiro de crítico, o segundo de cético, e o terceiro de padre. Vamos dizer. Aí nós vamos ver o seguinte: as objeções que surgiam, as dúvidas que eram colocadas, levantadas na época, muita coisa que saía na imprensa, ele vai dividir, então, entre esses 3 personagens. Nós vamos ver que há questões que são apresentadas de boa fé, pessoas que não têm nenhum conhecimento, não estudaram nada, mas que querem perguntar, que querem saber alguma coisa, até com uma intenção de compreender realmente. Mas ele vai também responder, através das questões apresentadas pelo cético, a dúvidas, a questões, a objeções apresentadas por, vamos dizer assim, por filósofos materialistas, por aquelas pessoas que discordavam já, que eram contra, que tinham opiniões contrárias à de Kardec, e que não aceitavam, por exemplo, a existência da alma, consequentemente a existência do espírito, não acreditavam em vida futura. Então, esses questionamentos, ele também vai refutá-los da forma como ele julgar melhor. E, por fim, no terceiro diálogo, ele vai enfrentar as objeções das autoridades da igreja. Na época eram comuns publicações em jornais, em revistas, em que autoridades religiosas da igreja, que na época era da parte religiosa, a facção mais importante que o Espiritismo tinha como antagonista era o catolicismo, que não é provavelmente a realidade de hoje. Hoje talvez sejam os protestantes. Mas na época, a força, o antagonismo maior vinha da parte da Igreja Católica, que eles publicavam com muita frequência ataques, críticas severas, com afirmações equivocadas, descabidas, atribuindo ao Espiritismo coisas que absolutamente o Espiritismo não defende. E o que é que o Kardec fazia? Ele, cada vez que surgia alguma coisa desse tipo, ele tinha o trabalho de ir na revista, por exemplo, e procurar responder. Até que ele teve a ideia de fazer esse livro aqui, O que é o Espiritismo, que era um livro, na época, menor. Quando ele foi lançado em junho de 1859, ele tinha cerca de 100 páginas. Essa edição que a gente dispõe hoje, aí, que a gente tem para comprar nas livrarias, para consultar na internet, ou até mesmo para baixar, ela tem quase 200 páginas. Por quê? Porque ao longo do tempo,
a partir do lançamento de junho de 1859, ele foi ampliando esse livro, ele foi desenvolvendo. Então, essa edição que a gente tem aqui agora é a última, que é a sexta edição que o Kardec fez. Ela é de 1865. Bom dia, Antônio Marcos Fernandes. Bom dia a todos que estão conosco aí. Eu espero que o som agora esteja ok. Então, essa edição que a gente tem aí definitiva, que a gente consulta hoje, ela tem quase 200 páginas. Ela foi consideravelmente ampliada ao longo dos anos subsequentes. Eu vou pegar aqui rapidamente. Antes de pegar aquilo ali, eu vou adiantar um pouquinho. O segundo capítulo, ele chamou de Noções Elementares de Espiritismo. Ali ele vai oferecer um apanhado geral do que é o Espiritismo. É óbvio que de forma sintética, de uma forma bem resumida. E o terceiro capítulo, lá na parte final, então, do livro, ele vai apresentar algumas aplicações para aquilo que a doutrina espírita traz. Então, ele chamou de solução de alguns problemas pela doutrina espírita. Nessa parte final, ou melhor, nos dois capítulos finais, que é o segundo e o terceiro, ele abandona a forma de diálogo e entra na forma de perguntas e respostas, que ele também gostava muito, que ele entendia que era uma forma didática de apresentar os assuntos. Ao longo da história do pensamento humano, a gente tem duas formas didáticas de abordar doutrinas assim profundas. Uma é a forma de diálogo, que, como se sabe, foi inaugurada por Platão, lá atrás, quando ele apresenta o pensamento de Sócrates na forma de diálogo, os famosos diálogos de Platão. Os dois capítulos seguintes, ele apresenta na segunda forma mais eficaz, mais didática, mais agradável de ser apresentada uma doutrina, que é a forma de perguntas e respostas. Ele adotou essa forma a partir, então, do segundo capítulo e passou também para o terceiro. Eu vou fazer aqui rapidamente, pegar algum pedacinho, um ou outro. A ideia hoje aqui, como eu disse no início, e talvez não tenha ficado claro aí, porque parece que o áudio não estava bom no início, mas é apresentar apenas um aspecto geral, um resumo geral do livro, apenas como, digamos assim, como estímulo, como incentivo à leitura, como Herculano nos fala ali na abertura do livro que ele fez o prefácio. É muito importante, não somente para os iniciantes, mas também para todos nós, para todo estudioso da doutrina espírita, este livro continua importante e atual. Tá? Eu vou tirar, por exemplo, um pedacinho desse primeiro capítulo aqui. Pequena Conferência Espírita, no primeiro diálogo, onde ele está conversando com o crítico. Então, o crítico vai falar, está objetando com ele, poxa, mas você não se interessa pela crítica e tal, tal. E ele vai dizer assim, lide a história e vereis quantas obras-primas foram criticadas quando apareceram, o que não as impediu de permanecerem obras-primas. Quando uma coisa é má, todos os elogios possíveis não a tornarão boa. Se o Espiritismo é um erro, ele cairá por si mesmo. Se é uma verdade, todas as diatribes não farão dele uma mentira. Mais adiante aqui, ele vai falar o seguinte. Ele faz uma colocação, a meu ver, brilhante, muito consistente, com relação às pessoas que se põem a criticar, a falar daquilo que não conhecem, que era o que acontecia ali, porque aquelas críticas todas que surgiam, que eram publicadas na imprensa, via-se claramente que elas estavam partindo de pessoas que não tinham estudado a doutrina espírita. Partiam de ideias pré-concebidas, né? E o mesmo acontece hoje, da mesma forma. Então, o que ele fala aqui num parágrafo seguinte aqui?
Que pensaríeis de um homem que se erigisse em censor de uma obra literária sem conhecer literatura? De um quadro sem conhecer pintura, sem ter estudado pintura? É de uma lógica elementar que o crítico deva conhecer, não superficialmente, mas a fundo, aquilo de que fala, sem o que sua opinião não tem valor. Para combater um cálculo, é preciso opor-lhe outro cálculo, mas para isso é preciso saber calcular. Vejam o brilhantismo da argumentação, né? O crítico não deve se limitar a dizer que tal coisa é boa ou má, porque isso é palpite, isso qualquer um faz, né? Ah, eu não gosto disso. Mas por que que é má? Porque eu não gosto, né? Por que que é boa? Porque eu gosto. Não, isso não é argumento. Então, o que ele vai dizer aqui? É preciso que ele justifique a sua opinião por uma demonstração clara e categórica, baseada sobre os próprios princípios da arte ou da ciência. Como poderá fazê-lo se ignora esses princípios? Poderíeis apreciar as qualidades ou os defeitos de uma máquina se vós não conheceis a mecânica? Ele vai oferecendo, então, argumentos ao longo desse diálogo. É uma coisa muito interessante. Eu estou destacando aqui um ponto ou outro para que a gente perceba como o Kardec lidava com essas questões e como ele era hábil, como ele tinha uma capacidade tão grande para dialogar, para explicar, para refutar, para argumentar, né? Aqui ele vai dizer o seguinte, é um pouquinho mais adiante, ó, ainda sobre a questão de criticar. Aquele que empreende essa tarefa deve fazê-lo sem ideias pré-concebidas. Sem ideias pré-concebidas. Mas se antes de abrir o livro já o condenou em seu pensamento, seu exame não pode ser imparcial. Esse é um dos pontos mais importantes para qualquer tipo de análise que se faça. Isso a gente pode sempre colocar em prática. Quando você vai estudar alguma coisa, quando você vai iniciar o seu conhecimento sobre uma doutrina nova, sobre uma ciência nova, você deve fazê-lo com a mente aberta, com a mente receptiva. Se você já vai com um ponto de vista formado, você já vai ler, você vai ler com a expectativa de encontrar ali a justificativa para a sua opinião. Você não está afim de aprender, não está afim de entender aquilo que está escrito lá. É isso que ele colocou. Então, a gente passaria, logo em seguida, para o... Deixa eu ver aqui a sequência que eu tenho. O Kardec explica por que ele usou, então, nessa primeira parte, a forma de diálogos. Então, ele diz assim, ó, sob a forma de diálogos, o primeiro capítulo deste volume encerra respostas às observações mais comumente feitas por aqueles que desconhecem os princípios fundamentais da doutrina e, bem assim, a refutação dos principais argumentos dos seus contraditores. Esta forma nos pareceu a mais conveniente, por não ter a aridez da forma dogmática. O que ele quer dizer que a aridez da forma dogmática é aquele texto corrido. É muito mais difícil, muito mais indigesto, vamos dizer assim, você lê um livro no texto corrido, né? Na forma de diálogo, a coisa se torna mais agradável, mais atraente para o leitor. Aí ele vai dizer assim, na sequência, como é que ele fez para tratar as questões no segundo capítulo? Como eu disse, ele aborda na forma de perguntas e respostas. Então, vamos ver aqui o que ele vai dizer.
falando sobre o segundo capítulo. Isso na introdução, tá? No preâmbulo. O que é que vai ser a obra? Ele falou, o primeiro vai ser assim, o segundo vai ser assim. No segundo capítulo, damos uma exposição sumária das partes da ciência prática e experimental, sobre as quais, na falta de uma instrução teórica completa, o observador novato deve fixar a sua atenção, para poder julgar com conhecimento de causa. É aproximadamente um resumo de O Livro dos Médiuns. As objeções nascem, eu grifei essa parte aqui, quase sempre das ideias falsas feitas a priori sobre aquilo que se não conhece. Já falou disso aqui um pouquinho atrás, né? Porque as pessoas têm o péssimo costume de falar sobre tudo, mesmo daquilo que não conhecem, que nunca estudaram, que não se aprofundaram. Isso chama-se leviandade, né? Retificar essas ideias, diz ele, é prevenir as objeções. Tal é o fim deste pequeno trabalho. Então, eu vou agora pegar aqui uma partezinha aqui. Antes de pegar a segunda parte, eu vou pegar só um texto final aqui da primeira, que eu acho muito interessante, que ele está falando ainda com o crítico, tá? Veja só. Porque a pessoa chega e fala, então me explica o que é isso, tal, para eu poder entender. Como se o Espiritismo fosse algo que você possa aprender em meia hora, uma rápida leitura, né? Então, o que ele quer dizer aqui? Ele fala assim, para aquele que deseja se instruir, direi, não se pode fazer um curso de Espiritismo experimental, e aí ele está falando da parte prática, né? Da parte mediúnica, do intercâmbio com os espíritos. Não se pode fazer isso como se faz um curso de física ou de química, já que não se é jamais senhor de produzir os fenômenos à vontade, e que as inteligências que lhes são agentes frustram frequentemente todas as nossas previsões. Ele fala para a pessoa assim: o que vós poderíeis ver acidentalmente, não apresentando nenhuma continuidade, nenhuma ligação necessária, ou seja, não daria nenhuma base, nenhuma consistência, né? Seria pouco inteligível para vós. Instruí-vos primeiro pela teoria. Era a recomendação básica que o Kardec sempre fazia. Antes que as pessoas fossem levadas a ver, porque a pessoa fala, eu quero ver porque aí eu vou acreditar. Ele argumentava o seguinte, não é vendo que você vai crer. Você vai ver, não vai entender nada, vai sair falando mal mais ainda do que você já falava. É preciso entender. Estude primeiro a teoria. Compreenda como é que são as coisas, como elas se passam, para que ao ver o fenômeno acontecendo, você entenda o que está acontecendo ali, né? Agora eu vou pegar um pedacinho ou outro aqui da segunda parte do livro. Onde o Kardec vai abordar as questões mais importantes, mais fundamentais da doutrina espírita, que é para o leitor inicial ele ter uma ideia. Logo na introdução, ele vai apresentando isso, que é para o leitor inicial ter uma ideia do que ele vai encontrar no livro. Então, ele informa o que ele vai tratar, né? Aí, ele começa essa segunda parte falando dos espíritos, né? Então, ele vai falar, porque o espírito é a base do espiritismo, não existe espiritismo sem espírito, né? Kardec chega a escrever um artigo que ele publica na Revista Espírita, chamado Espiritismo Sem Espíritos. Porque sem espírito não tem espiritismo, né? Então,
A partir dessa segunda parte, então, ele vai entrar nessas questões todas, aprofundá-las um pouquinho, mas de uma forma bem sumária, tanto quanto possível, a fim de mostrar que o Espiritismo não é apenas um divertimento, um passatempo, ou ainda uma mera construção teórica. Ele vai mostrar que ali existe uma consistência doutrinária, um desenvolvimento. Ele fala primeiro dos espíritos, depois ele vai falar dos médiuns, que são aquelas pessoas que são dotadas da faculdade especial de proporcionar o intercâmbio com os espíritos, com os homens, melhor dizendo, dos homens com os espíritos. Ele vai discutir, resumidamente, os escolhos da prática mediúnica. Ele vai explicar os riscos, as dificuldades, todos os problemas que podem ocorrer. Mas ele vai passar por isso, de uma forma bem rápida, dando uma noção elementar, para que a pessoa saiba o que ela poderá encontrar quando ela for estudar as outras obras. Por exemplo, quando se trata de estudo da ciência experimental espírita, a pessoa vai estudar o livro dos médiuns. Lá ela vai encontrar toda essa matéria muito aprofundada, muito detalhada. Este livro serve para dar um impulso inicial, um estímulo inicial, né? Então, vamos pegar aqui, por exemplo, ele vai tratar nessa sequência, ele vai tratar da utilidade prática dessas manifestações, ele vai tratar do esquecimento do passado, ele vai tratar aqui com muita propriedade essa questão do esquecimento, ele trata com bastante, até detalhamento, muito interessante isso aqui. Ele vai falar sobre elementos de convicção para as pessoas. E aí, bom, aqui ainda eu cometi um erro, estou falando ainda da primeira parte dos diálogos ainda, né? Nessa segunda parte, ele começa noções elementares de espiritismo. Não significa que sejam noções simples, que depois virão outras mais complexas, não. É uma forma básica de apresentar, de abordar de uma forma sumária aquilo que será depois mais desenvolvido. Então, ele vai começar com observações preliminares. Aqui nessa primeira página, ele diz uma coisa muito interessante. Ó. Aqueles que não conhecem o Espiritismo imaginam que se produzem fenômenos espíritas como se faz em experiências de física e de química. Daí sua pretensão em os submeter à sua vontade e a recusa de se colocar nas condições necessárias à observação, não admitindo em princípio a existência e a intervenção dos espíritos, ou pelo menos não conhecendo sua natureza, nem o seu modo de ação, eles agem como se operassem sobre a matéria bruta. E do fato de não obterem o que procuram, concluem que não há espíritos. Então, o que acontece? O que acontecia com essas pessoas? Elas queriam fazer experiências espíritas, experiências com os espíritos, da mesma forma como faziam experiências em laboratório. Ora, se você entra num laboratório, por exemplo, vamos citar só um exemplo aqui para ilustrar. Você vai produzir água, por exemplo. Você entra lá, você tem hidrogênio, você tem oxigênio, então você junta ali as moléculas nas quantidades adequadas, produz uma faísca elétrica, alguma coisa que serve de catalisador, tal, e produz água. Não há nenhuma hipótese, em nenhum momento, de uma molécula de hidrogênio, por exemplo, virar-se para o sujeito e falar assim, olha, hoje eu não estou muito afim de produzir água, não? Então, você vai me desculpar, mas isso hoje não vai dar para trabalhar, não estou afim de trabalhar. O material, a matéria, vai responder nas mesmas condições, submetidas às mesmas condições, elas vão responder sempre da mesma maneira. Porque não tem vontade própria.
as pessoas não conseguiam entender que estavam lidando com inteligências independentes, inteligências que possuidoras de vontade própria, possuidoras da capacidade de escolher. Bom dia, Budi, seja bem-vinda. Elas podiam muito bem não querer se submeter àquilo que o sujeito queria naquele momento. E o que o Kardec diz aqui? Como essas pessoas, desconhecendo as condições básicas, as condições elementares, não compreendiam o que estava acontecendo, concluíam que não existia espírito. Agora, vamos lá mais para frente um pouquinho. Ainda nessa parte aqui, ele começa, como eu disse, falando dos espíritos. Mais adiante, ele vai falar do fim providencial das manifestações espíritas. Vejam bem, essa parte aqui, no Espiritismo, é extremamente importante. Allan Kardec nos informa repetidas vezes, ao longo de toda a sua obra, que o objetivo essencial do Espiritismo é a melhoria do homem. Então, há, naturalmente, um conjunto todo de informações fundamentadas em leis naturais, um conjunto de doutrina solidamente construído, mas todas essas informações, todas essas manifestações dos espíritos que ele acompanhou, observou ao longo de mais de 12 anos, que ele organizou, que ele conseguiu consolidar de uma forma bem consistente, de uma doutrina bem consistente, a finalidade precípua, a finalidade, o objetivo essencial de Deus ter encaminhado à Terra essa revelação é a melhoria do espírito humano. Veja só, um comentário rápido. Se a Terra não fosse um mundo de provas e expiações, que o mundo de provas e expiações é predominantemente habitado por espíritos de terceira ordem, espíritos imperfeitos, como nós. Portanto, espíritos que necessitam da vinda dessas revelações. Ao longo de todo o tempo, tivemos aí o Espiritismo nos apresenta as três principais, começando lá atrás com Moisés, depois com Jesus e finalizando com o Espiritismo. Ora, se a Terra não fosse um mundo de provas e expiações, se aqui não fôssemos espíritos imperfeitos, nós não precisaríamos de Moisés, de Jesus e nem do Espiritismo. Se nós já vivêssemos num mundo feliz, se nós já fôssemos espíritos de segunda ordem, nós não precisaríamos de nada disso. Então, não percamos nunca isso de vista. O objetivo essencial, o Kardec vai repetir sempre ao longo da sua obra, é a melhoria do homem. Então, aqui nessa parte, ele já vai tratar disso também. É um livro resumido, mas ele dá noções fundamentais sobre basicamente todas as questões importantes. Fim providencial das manifestações espíritas. É o subtítulo aqui. Isso está no segundo capítulo. Noções elementares de espiritismo. Eu vou pegar só um pedacinho aqui no começo desse tópico. O fim providencial das manifestações é de convencer os incrédulos de que tudo não termina para o homem com a vida terrestre e de dar aos crentes ideias mais justas sobre o futuro. Os bons espíritos vêm nos instruir para nossa melhoria e nosso progresso, e não para nos revelar o que ainda não devemos saber, ou aquilo que não devemos aprender, senão pelo nosso trabalho. Aqui ele já faz uma abordagem, então, sobre essa questão. Qual é a finalidade básica? É nós nos melhorarmos. Os espíritos não estão aí para trazer revelações científicas, por exemplo. Isso,
compete à nossa ciência, a ciência da Terra. Nós é que temos, com o nosso trabalho, com nossa pesquisa, com o nosso esforço, correr atrás dessas coisas. Então ele fala assim: os espíritos não vêm, vou repetir aqui, ó, para nos revelar aquilo que nós ainda não devemos saber. Isso fica claro também ao longo de todo o desenvolvimento da ciência espírita. Quer dizer, ó, vários questionamentos apresentados pelo Kardec, nós temos lá a resposta. Não, isso aí nós não temos permissão de revelar. Isso, ou os espíritos dizem, francamente, não sabemos. Isso é desconhecido. Isso está nos segredos de Deus. Diversas informações são apresentadas dessa maneira. Ou aquilo que nós temos que aprender por nós mesmos. Lá no livro dos médiuns, ele vai deixar, no capítulo Perguntas que se podem fazer aos espíritos, ele vai deixar isso muito mais claro ainda. Quer dizer, não vamos ficar perguntando aos espíritos, porque na época, o Kardec explica isso muito bem, na época muita gente quebrou a cara, porque quando eles descobriram que podiam interrogar os espíritos, eles começaram a fazer perguntas com caráter pessoal, de interesse pessoal. Se eu devo fazer um negócio, se eu não devo, se eu vou ganhar dinheiro, se eu não vou, se eu vou me casar, se eu não vou. E acontece que sempre vai haver espíritos que vão dar respostas a essas perguntas. Só que eram respostas falsas, para se divertir à custa dos incautos. E o que foi acontecendo, então, ao longo do tempo? Essas pessoas foram desanimando. Falando, isso daí não funciona, não. Porque o sujeito perguntava lá, por exemplo, como é que eu faço para encontrar um tesouro? Onde que eu vou encontrar? Vinha o espírito e falava, vai em tal lugar, assim, dava detalhes, aquela coisa lá. O sujeito ia lá e não encontrava. Aos poucos, esses questionamentos foram decepcionando as pessoas, e aqueles que não viam no espiritismo um objetivo sério, acabaram se afastando. Permaneceram aqueles que, de fato, enxergavam a possibilidade de aprofundar uma investigação sobre temas verdadeiramente sérios e importantes para a humanidade. Ainda sobre essa segunda parte, eu vou passar um pouco rápido, porque hoje o tempo passou, eu perdi um tempo no início aí com vários problemas, tive que abrir portão, tive que me ver aqui com problema de som, que não estava bom. Então, vamos lá, vamos aqui. Ele vai falar aqui num outro momento sobre a questão do médium ainda, deixar claro que não há uma relação entre moralidade e faculdade mediúnica. Então, o sujeito pode ser um bom médium, um médium altamente desenvolvido, e sua moralidade não ser lá muito boa. Não existe uma relação entre essas duas coisas. O que fica claro nas explanações de Allan Kardec é que o uso da mediunidade, sim, está diretamente ligado ao desenvolvimento moral do indivíduo. Então, aqui, por exemplo, tem esse item aqui, ó, a soma das imperfeições morais do médium o aproximam da natureza dos maus espíritos. Lhe tira a influência necessária para os distanciar, né? Em lugar de ser ele quem se impõe aos espíritos, são aqueles que se impõem a ele. E isto se aplica não só aos médiuns, mas a todas as pessoas, evidentemente, uma vez que não há ninguém que não receba influência dos espíritos. Então vejam que aqui ele faz uma separação. Isto se aplica não só aos médiuns, mas a todas as pessoas. Então vejam que o uso da palavra médium aqui está diretamente ligado à pessoa dotada de uma faculdade mais ostensiva, capaz de produzir manifestações patentes de uma certa intensidade, como ele define lá no Livro dos Médiuns, no item 159, ok? Vamos passar mais rapidamente aqui, mais uma questãozinha aqui, ainda na parte 2. Consequências do Espiritismo, é um item que vai aparecer lá na frente, um subtítulo, digamos assim. Vou ler um pedacinho só. A vida futura, passando assim do estado de teoria vaga e incerta
ao estado de fato consumado e positivo, disso resulta a necessidade de trabalhar o mais possível durante a vida presente, que é de curta duração, em proveito da vida futura, que é indefinida. Isso aqui, Kardec coloca como um dos fatores mais importantes da revelação espírita. Um dos, ok? É demonstrar de uma forma patente, positiva, clara, a imortalidade da alma. De maneira que não é mais uma coisa vaga, uma coisa incerta, como é que não é. A religião sempre falou da imortalidade da alma, mas a religião nunca comprovou absolutamente nada. E são muito comuns aquelas pessoas que falam assim, mas nunca ninguém voltou para contar, e não sei o quê, como se isso fosse verdade, né? Então, essa demonstração cabal, positiva, patente da imortalidade, escancarando a vida futura, a vida espiritual diante dos nossos olhos, colocando diante de nós uma realidade que nós iremos enfrentar daqui a pouco e que está diretamente ligada ao que nós estamos fazendo no presente, isso deve, por si só, provocar no homem terreno uma mudança de atitude. Porque ele tem certeza, ele está vendo, ele sabe que o hoje está projetando o seu amanhã. Como ele vai dizer aqui na frente, ó, a certeza da vida futura e suas consequências muda totalmente a ordem de ideias, faz ver as coisas sob nova luz e vai por aí afora. Aqui, ó, o exemplo daqueles que viveram, que ele coloca aos montes diante dos nossos olhos, especialmente na revista, no livro O Céu e o Inferno, ele vai dizer assim, o exemplo daqueles que viveram prova que a soma da felicidade futura está em razão do progresso moral alcançado e do bem que se fez sobre a Terra. A soma da felicidade futura depende do progresso moral alcançado, ou seja, dos esforços que nós fazemos para mudar as nossas más inclinações, para mudar as nossas paixões, para conter os nossos vícios, as emoções, os sentimentos ruins, como raiva, mágoa, inveja, ciúme, egoísmo, orgulho, enfim, todas essas emoções, todos esses sentimentos, todas essas paixões que ainda complicam a nossa existência. Então, isso vamos dizer assim, o condicionador para a nossa felicidade futura, a mudança do sentimento. Desfazer-nos dessas emoções, inveja, raiva, ciúme, etc, etc. Eu disse já um pouquinho atrás, nós somos espíritos de terceira ordem, espíritos imperfeitos, habitando o mundo de expiações e de provas. O nosso salto evolutivo, o primeiro salto evolutivo que nós temos que dar, é alcançar a condição de segunda ordem, espírito bom. Por quê? Para nos credenciarmos a habitar mundos felizes. Mundos felizes são mundos que são caracterizados na obra do Kardec como mundos onde não existe maldade, onde as pessoas não cultivam mais emoções ruins, ninguém quer o mal do outro, ninguém faz mal para ninguém, ninguém quer prejudicar ninguém, não existe doença. Existe uma organização social que funciona muito bem. É lógico que não são todas as pessoas do mesmo nível, porque espírito de segunda ordem tem 4 classes, né? Ele vai da quinta, quarta, terceira e segunda. Então, há uma hierarquia, sim, mas um fator comum entre todos é que não existem mais desejos maus, só o desejo do bem. Então, para que nós nos qualifiquemos
a ingressar num mundo desse tipo, é preciso que esse combate seja diuturno, o combate aos maus sentimentos, aos sentimentos ruins. Porque esse primeiro salto evolutivo não é de forma nenhuma um processo intelectual, é um processo que se dá pela mudança do sentimento. Nós podemos, naturalmente, dizer, olha, o estudo da doutrina espírita, o conhecimento da doutrina espírita é importante na medida em que ele nos proporciona uma compreensão melhor de como se passam as coisas, e essa compreensão serve de alavanca para que nós possamos nos esforçar para mudar. Mas não um conhecimento por puro diletantismo, por puro prazer, apesar que é uma doutrina solidamente construída, muito bem construída, que é agradável de se estudar, sem dúvida nenhuma. Mas a finalidade básica de se estudar o Espiritismo não é dizer, eu sei a pergunta decora, a pergunta do Livro dos Espíritos, ou essa, eu sei isso, eu sei aquilo. Não é para discutir, para nos tornarmos hábeis discutidores. É para nos habilitar a nos tornarmos pessoas melhores. Então, eu vou passar rapidamente agora para a terceira parte, que é aquela onde o Kardec vai tratar sobre solução de alguns problemas pela doutrina espírita. Então, aqui, ele vai apresentar questões. Ele começa a falar sobre a pluralidade dos mundos, ele vai enfrentar essa questão aqui, vai detalhar isso tanto quanto possível, é uma questão que ele enfrenta aqui, como o Espiritismo soluciona isto, vai falar da alma, e é um processo muito interessante, muito instrutivo, da forma como é apresentado aqui, vai falar da alma durante a vida terrestre e da alma depois desta vida. Então, ele apresenta os conceitos, como é que ele... Porque o Kardec tem 3 conceitos de alma. Ele apresenta, muitas vezes, como elemento pensante, o ser pensante. Apresenta como princípio... Como é que ele fala aqui? Deixa eu ver se eu acho aqui. 3 conceitos. Ó. Primeiro, o ser pensante, né? E apresenta a alma também como o espírito encarnado, e muitas vezes ela aparece a palavra alma como sinônimo de espírito também. Não se preocupe em ficar dizendo que espírito é alma mais perispírito, porque há realmente uma classificação técnica, né? O homem é um ser triplo, é corpo físico, perispírito e alma. O espírito é um ser duplo, né? É alma mais perispírito. Não existe alma sem perispírito, são apenas definições didáticas, apenas isso, né? Ele apresenta, então, o homem durante a vida terrestre, o homem durante a vida futura. Aqui aparecem alguns questionamentos filosóficos muito interessantes, como, por exemplo, Deus criou o mal? Que ele vai responder a isso. Deus não criou o mal, mas estabeleceu leis, e essas leis são sempre boas. Porque Deus é soberanamente bom. Aquele que observasse essas leis fielmente seria perfeitamente feliz. Mas os espíritos, tendo seu livre-arbítrio, não as observaram sempre. E o mal resultou-lhes pelas suas infrações a essas leis. E tem uma questãozinha seguinte aqui que eu não vou perder de jeito nenhum. O homem nasce bom ou mal? Vejam que a pergunta é interessante. Ele fala assim: é preciso distinguir alma e homem. A alma é criada simples e ignorante. Quer dizer, nem boa, nem má. Veja que ele está usando a alma como sinônimo de espírito aqui, né? Mas suscetível, em virtude do seu livre-arbítrio, de tomar o caminho do bem ou do mal. Ou melhor dizendo, de observar ou infringir as leis de Deus. O homem, veja a distinção,
O homem é o ser encarnado, o espírito encarnado. Essa pessoa de agora aqui, a Ivonete, a Búdio, o Dejair, o Luiz, o Antônio, o homem nasce bom ou mal, conforme seja a encarnação de um espírito adiantado ou atrasado. Veja que coisa interessante isso. Ele pega as duas coisas e situa adequadamente. Você está falando de quê? Da alma. A alma tem a sua criação lá no passado. Zero. Simples e ignorante. Passou já por centenas, milhares de encarnações. Agora, se você fala do homem, você está falando dessa pessoa que está aqui, dessa personalidade aqui. O homem nasce bom ou nasce mal? Aí depende do espírito que está encarnado ali. Muito bom isso aqui, né? O que mais que a gente tem aqui? Bom, eu vou parar nessas considerações por aqui e vou passar rapidinho, então, agora por aquela frase inicial do Kardec, onde ele apresenta, lembra que eu abordei isso lá no início? Na introdução, no preâmbulo do livro, ele já oferece a resposta, ok? Então ele fala assim: vou responder desde já e sumariamente a pergunta do título, que é o Espiritismo. O Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Vejam bem, ciência de observação é toda aquela ciência que se baseia na experimentação, como a química, como a física, como a biologia, ok? Então, o que acontece? O Espiritismo nasceu como ciência da observação, da experiência com os espíritos, das experiências mediúnicas. Esse intercâmbio, essa experiência, essa observação seguida, sistemática, metódica, ao longo de mais de 12 anos, é que fez surgir a ciência espírita. Ciência de observação. Não é uma ciência da razão. Por exemplo, matemática, né? Matemática é uma ciência da razão. Você pode ficar aí sentado, pensando, você pode produzir matemática, filosofia, por exemplo. Mas o Espiritismo não, o Espiritismo é uma ciência que nasce do intercâmbio com os espíritos. Então, é uma ciência de observação. E uma doutrina filosófica. Agora, aqui é preciso fazer uma análise rápida, assim. É uma filosofia que, se fosse nos dias de hoje, como o Cosme Massi nos orienta, e ele é um filósofo, físico, um estudioso, o maior estudioso de Kardec que a gente conhece no mundo, não é só no Brasil, ele faz uma distinção, por exemplo. Filosofia, na época do Kardec não tinha essa expressão, mas se fosse hoje, nós poderíamos dizer que o Espiritismo é a filosofia de uma ciência. O Espiritismo não se propõe a apresentar um sistema filosófico geral para responder a tudo, como, por exemplo, Kant, Hegel e outros filósofos fizeram. Não é essa a proposta espírita. O Espiritismo desenvolve uma filosofia a partir das questões respondidas pela ciência espírita. Ok? Isso tem que ficar bastante claro. E depois, ele vai dizer ainda aqui, na sequência, como ciência prática, ele consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. Então, é uma ciência prática? É. Por quê? Porque surge dessa relação, desse intercâmbio, dessa observação. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que resultam dessas mesmas relações. Percebem? Veja só. Eu vou ver agora a outra parte final para a gente encerrar, onde ele fala assim, ó. Podemos defini-lo assim: o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza,
origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Então, vejamos bem. Resulta do intercâmbio com os espíritos um conjunto de informações, um conjunto de leis naturais, um conjunto doutrinário que foi sistematizado, organizado por Allan Kardec. Essa construção é a ciência espírita. Então, é uma ciência que trata da origem, não, da natureza do espírito. O que é o espírito? Natureza é isso. O que é o espírito? Né? Origem, a gente estuda de onde a gente vem. Lógico que nós não sabemos a origem lá no começo, porque isso é uma das coisas que estão nos segredos de Deus. Mas nós sabemos hoje, de onde a gente vem, de onde eu venho, o que eu estou fazendo aqui, qual a finalidade da minha estada na Terra, por que as coisas acontecem dessa maneira comigo e para onde eu vou. E quais as condições que eu devo observar aqui na Terra para que eu possa encontrar no futuro uma felicidade maior, que eu possa garantir desde já que a minha vida futura, que está patenteada pela ciência espírita, que está comprovada, que está concretizada pela ciência espírita, como é que eu devo viver na Terra, como é que eu devo lidar com as minhas ações, com as minhas decisões, com as minhas escolhas, com o meu modo de agir, para que eu possa garantir para mim mesmo um estado futuro melhor. Essas reflexões, repetindo, finalizando aqui, têm o objetivo unicamente de despertar nas pessoas, primeiro, informar a existência, porque muitas pessoas desconhecem esse livro, o que é o Espiritismo, mas despertar nas pessoas o interesse em lê-lo, em estudá-lo, porque ali Allan Kardec apresenta de uma forma muito didática, muito consistente, os princípios fundamentais, princípios básicos da ciência espírita, de uma forma bem acessível, digamos assim, à compreensão. Então, esse estudo é muito importante para todo aquele que queira se aprofundar no conhecimento espírita, assim como o estudo da Revista Espírita também, de toda ela, não permanecendo apenas naqueles 5 livros mais conhecidos. Muito obrigado a todos, tenham todos um bom dia e um feliz ano novo, como está aqui no meu fundo aqui, que eu apresentei hoje. Muito obrigado a todos.